Olá, esse é o Festival Inova Clabia em Casa, eu sou Rosana Jatobá, muito prazer. Nossa conversa agora é com o diretor da RAP Brasil, Tiago Goulart. Tiago, bem-vindo ao nosso festival, que prazer encontrá-lo aqui, tudo bem? Rosana, um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa muito agradável para todos. Tiago, a gente sabe que o sistema de delivery, o segmento de delivery, é o core business do RAP. Mas agora em março, inclusive, vocês anunciaram a criação de um braço financeiro, o RAP Bank, para oferecer produtos financeiros. Vocês também têm o RAP Mall, que praticamente leva o shopping para dentro da casa da gente, e uma série de outros serviços. Como é que vocês se definem hoje? Exato, são pontos bem interessantes, né, de uma discussão e de uma estratégia nossa. Dentro dos nossos princípios, nós somos obcecados pelos nossos usuários. E o Rappi nasceu como um super app a partir de um botão dentro do aplicativo chamado Qualquer Coisa. Então, as pessoas entravam nesse botão e pediam qualquer coisa que elas quisessem pedir e chegavam na casa delas em menos de uma hora. E através desse botão qualquer coisa, a gente foi descobrindo comportamentos e necessidades das pessoas. Então, não apenas o Rappi Bank nós temos, ou o Rappi Mall, nós temos Rappi Travel, nós temos uma vertical de entretenimento que traz games e live shopping para dentro do conteúdo. Então, todos os braços hoje do super app que nós temos, ele parte de um entendimento que o consumidor tem uma necessidade específica. Então, nós temos diversas verticais sendo lançadas quase que semanalmente, mas todas partindo do princípio, colocando as pessoas no centro do nosso negócio. E do nosso lado, o nosso usuário é o que faz e o que dita muito do nosso crescimento. E esse processo de inovação, que você acaba de dizer que é semanal, né? Praticamente semanal. Em que medida esse processo foi impulsionado pela questão da pandemia do coronavírus, que trouxe graves danos para vários setores da economia? Exato. A pandemia, para o nosso setor, ela antecipou cerca de 3 anos de tendência, tá? As pessoas, elas começaram a consumir e tiveram por obrigatoriedade, né, consumir supermercado, farmácia, restaurante dentro das suas casas. E aí o protagonismo, né, dos deliveries, last mile, que nós chamamos, ele vem à tona nesse momento de pandemia. Então, para a gente, foi assim, uma antecipação de uma tendência que já iria acontecer, só que em 3 anos, em 3, 4 anos. Por nosso lado, olhando a pandemia, a gente acaba sempre olhando o copo meio cheio. Então, um pouco do nosso trabalho é também ajudar as pessoas a se manterem dentro de casa, nesse momento de pandemia. Então, deixa que o trabalho da rua, né, de ir no supermercado, ir numa farmácia, levar sua refeição, o seu serviço financeiro, qualquer tipo de coisa que você precise, deixa que a gente faz, os nossos rapidendeiros, são os nossos integradores, eles levam esse serviço, esses produtos para as pessoas. Então, olhando o cenário pandemia, sim, antecipou muito a tendência do nosso mercado, teve um crescimento muito acelerado do Rappi como um todo, então, como estrutura, como empresa, como número de pedidos, né, a gente cresceu quase 5 vezes a demanda em 2020, e também teve uma questão muito interessante. A gente teve dois perfis de usuários ao longo da pandemia. A gente teve um usuário que já era usuário do Rappi e ele começou a migrar para outras verticais, por exemplo, usuários que só compravam supermercados, usuários que compravam farmácia, começaram a ir para outros departamentos e outras verticais, e a gente teve uma entrada muito grande de pessoas que nunca tiveram contato com serviço de aplicativo. Então, um dos desafios nossos para 2021 é fazer o que a gente fez com aqueles usuários lá em 2020, fazer com que esses novos entrantes em 2020 comecem a olhar o Rappi como, de fato, um super app. Eles entraram no primeiro momento por supermercado, agora o nosso desafio é olhar e falar, olha, a gente consegue também te atender com farmácia, consegue também te atender com restaurante, consegue te atender com serviço financeiro, levando o shopping para dentro da sua casa através do Rappi Mall. Então, a gente teve esses dois perfis de usuários, aquele que já era usuário, e aí ele aumentou muito a frequência de compra dele, e os novos entrantes que estão se acostumando agora com esse tipo de serviço. Agora, Tiago, imagino que quando a gente se deparou com a pandemia do coronavírus, né, que caiu a ficha, putz, a gente está numa pandemia, como é que a gente vai lidar com todas essas transformações, esse ritmo super acelerado? Você, que tipo de qualidade lhe foi exigida para que você pudesse inovar, entrar nesse processo de inovação e apresentar resultados?
Exato. Eu enxergo que existiram dois ângulos, né, de reinvenção como profissional nesse momento de pandemia. Primeiro, uma reinvenção como líder, né, uma vez que o meu time, hoje a gente se conversa e trabalha diariamente, todo mundo remoto. Então, como não perder a sensibilidade das pessoas, como aquela coisa do café, aquele bate-papo informal que a gente tinha no escritório, como manter isso num ambiente remoto, as pessoas só se vendo através de uma câmera, né? Manter esse calor humano. Olhando um pouquinho para o nosso cenário Brasil, o brasileiro em si ele é muito humano, né? Então a gente sente muita falta desse contato físico com as pessoas, esse olho no olho. Então, profissionalmente, eu também tive que me reinventar, aprender, enfim, novas dinâmicas de equipe, né, forma de falar, forma de me posicionar, de tentar, de certa forma, traduzir ou tentar entender ali nas entrelinhas como que aquela pessoa estava se sentindo e como eu, líder, pudesse ajudar, me colocar à disposição dessas pessoas. Então, esse foi um ponto. Segundo ponto que a pandemia ela trouxe com uma reinvenção olhando o lado de negócios, olhando o lado, né, do Rappi como empresa. O usuário em si, eu acho que a pandemia ela trouxe uma ressignificação das pessoas quando elas se relacionam com as marcas e com as empresas. Principalmente marcas que se posicionaram, que levantaram bandeiras e que, enfim, traduzem muito do que as pessoas estão sentindo, do que as pessoas pensam. As pessoas tendem a escolher e consumir produto dessas marcas porque estão alinhadas com o propósito delas. Então, isso ressignificou muito o relacionamento entre consumidor e marcas, né? E a gente aqui no Rappi, nós somos a ponte entre marcas que vendem seus produtos e usuários que entram no nosso aplicativo para comprar esses produtos. Então, a gente também teve que entender que esse consumidor, ele mudou a sua escolha, ele mudou as suas prioridades, e a gente como marca, ali na pandemia, a gente escolheu não fazer marketing, a gente escolheu conversar com as pessoas, entender as pessoas, o momento que elas estavam passando, o nosso usuário principalmente, né, os nossos funcionários. Então, isso humanizou muito a empresa como um todo. Hoje, o Rappi ele é uma empresa muito mais humana do que já era, mas a pandemia potencializou isso. E acho que em todas as empresas, né? As empresas hoje são muito mais humanas do que eram antes. Gente, o Diego toca num ponto super interessante que vai na linha do que ele desenvolveu, a plataforma Makers, que já conta com dezenas de lideranças de marketing das principais marcas do país. E a base dessa iniciativa lançada pelo Diego é exatamente buscar o entendimento de que as pessoas não compram só os produtos e serviços, né, Diego? Elas querem saber se de fato existe um posicionamento da marca, de que forma aquela marca provoca um impacto social positivo na sociedade, porque a empresa sem propósito não vai no Rappi. Exatamente. E não para de pé no mercado como um todo, né? As pessoas, o consumidor, ele mudou. A gente estava falando disso agora, né? O consumidor, ele no pós-pandemia, eu espero que rápido, né, isso aconteça, as escolhas dele sobre marcas e serviços vão mudar muito. Falando um pouquinho de Makers, a Makers ela é uma iniciativa minha 3 anos atrás e ela nasceu de um entendimento que as marcas elas eram muito solitárias, né? As marcas elas falavam muito delas e pouco das pessoas, e pouco do mercado, pouco do mundo. E a Makers nasce com um propósito de juntar, de criar no mesmo ambiente, juntar as marcas, juntar esses profissionais para discutir assuntos que são importantes para as pessoas, são importantes para os consumidores. Então, são pautas importantes, são propósitos em comuns entre as marcas, para que elas juntas pudessem se posicionar, pudessem repensar os seus impactos no mundo, como que elas se relacionavam com as pessoas, com os consumidores. E hoje a Makers reúne 80 marcas, das maiores marcas do país, conectadas na plataforma. A gente tem uma agenda de eventos semanais, a gente tem um grupo de WhatsApp super ativo entre as principais lideranças de marketing dessas marcas, e a ideia é tornar o mercado cada vez mais colaborativo e dar protagonismo para o consumidor. O consumidor é o centro do negócio e ali se discute o que é importante para ele e o que faz sentido para ele. Interessante você destacar a postura do consumidor, né, do usuário, da pessoa, do cliente, porque imagino que agora na pandemia, por exemplo, né, esse não foi um momento
de produtos de investimento, e sim de produtos de crédito. Daí o surgimento do RapBank. Quer dizer, você aproveita um filão de mercado, obviamente, que concorre com as grandes instituições financeiras, mas ao mesmo tempo você oferece um serviço competitivo e que melhora a vida das pessoas. Exatamente, né? A gente, dentro do ecossistema do Rap, tem um fluxo transacional muito grande entre o consumidor e o Rap, entre o Rap e os nossos raptendeiros, né, os nossos entregadores, entre as marcas. Então, esse fluxo transacional, a gente criou o RapBank para que a gente pudesse devolver para os usuários, devolver para os raptendeiros, devolver para o nosso ecossistema como um todo, benefícios, uma vez que já se transita dinheiro dentro desse ecossistema. Então, através de cashback, através de uma série de benefícios, e a gente vai acabar lançando nas próximas semanas, e o mercado vai saber de algumas excelentes novidades que a gente tem para lançar, e é uma vertical que a gente tem acreditado muito, mas basicamente é fazer com que esse fluxo financeiro que já acontecia, e já, enfim, circulava dentro do nosso ecossistema, que de certa forma a gente conseguisse ter controle disso e devolver para as pessoas benefícios, seja em cashback, seja em desconto, seja uma série de outras coisas que a gente tem pensando, benefícios em marcas específicas, em verticais específicas, para que a gente estimule cada vez mais o consumo dentro do aplicativo, dentro do ecossistema, e segurar as pessoas em casa, né? Fique na sua casa e deixa que a gente, principalmente nesse momento de pandemia, deixa que a gente faça o serviço para você. Agora, Tiago, a gente sabe que o Rap é uma plataforma muito rica em informações relevantes dos usuários. De que maneira a detenção, né, desse volume de informações ajuda a empresa a inovar? Total, né? Empresas que são, e aí as grandes de tech no mundo, né, já entenderam isso, que uma empresa ela só se torna grande e relevante se ela é focada nas pessoas. Então, o fato de nós termos um entendimento do que o nosso usuário quer e como ele se comporta dentro do Rap, dentro das categorias, dentro das verticais, traz para a gente um entendimento do que é importante para ele. E isso é muito relevante na hora de inovar, porque só se inova se eu, de fato, resolvo um problema das pessoas. Porque se a minha inovação não resolver problema nenhum, não gerar valor nenhum, ela não é uma inovação. Uhum. Então, o fato da gente usar dados para que a gente consiga sempre tomar a próxima ação, não é apenas tomar a ação acertada, mas sim tomar a ação que seja relevante, que de fato vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, por mais que toda semana a gente tenha lançando features novas no nosso aplicativo, sempre novidades, mas elas são sempre pautadas no que as pessoas querem, no que as pessoas querem ouvir, no que as pessoas querem consumir e no hábito de consumo delas como um todo. Então, do nosso lado, dado, ele é muito relevante para que a gente consiga fazer uma empresa voltada para as pessoas, seja para os nossos colaboradores, seja para os nossos clientes. É uma empresa do bem, né, Tiago? Quando você consegue Exato. Imaginar que no meio do caos vocês conseguiram fazer uma bela de uma limonada com um limão só. Agora, Tiago, interessante que vocês anunciaram agora, no dia 15 de março, um pacote de ajuda a estabelecimentos parceiros do aplicativo, né? Queria que você falasse um pouco mais e de como isso, que tipo de impacto vocês observaram por conta dessa iniciativa. Essa iniciativa ela vem de encontro ao nosso propósito de que a gente só cresce se o nosso ecossistema também crescer, né? O nosso pacote de ajuda é para restaurantes. Então, se um empreendedor que está ali na ponta, sofrendo os impactos da pandemia, se ele der certo, eu também dou certo. Então, é muito mais pensar no próximo, é muito mais empatia com o nosso mercado, com o nosso ecossistema, do que pensar na gente. Então, um pacote de benefícios, não só esse, como outros que nós temos anunciado muito em breve, ele parte do princípio muito básico. A gente cresce se o nosso mercado crescer. A gente cresce se a economia conseguir sobreviver a isso. Então, independente de ser o nosso segmento, esse momento é o momento de que a gente está com um certo protagonismo, mas a gente só vai dar certo e só vai se sustentar se a cadeia que alimenta esse ecossistema, seja um restaurante, seja um supermercado, seja uma rede de farmácia, pequena, local ou grande, se ela também der certo. Então, do nosso lado, também repartir um pouco do que a gente tem aqui dentro de casa para ajudar a sociedade, ajudar esses pequenos empreendedores como um todo.
Você falou partir do que a gente tem aqui dentro de casa. É isso que eu quero saber, porque a gente está falando sempre agora da porta para fora, né, do impacto que vocês provocam em vários segmentos, inovando. E dentro, como é que é o ecossistema de inovação aí dentro do RAP? Total. Aqui a gente vive um sistema de inovação quase que contínuo, né? Todas as pessoas aqui do RAP, elas são drivadas a pensar sempre no usuário em primeiro lugar. Então, seja uma área mais operacional, financeira, RH, ou controladoria, ou uma área mais de negócio, uma área mais comercial, é sempre o que eu estou fazendo que vai impactar na ponta o meu usuário, seja indiretamente ou diretamente. Então, olhando do ponto de vista de pessoas, se eu criar um ambiente dentro do RAP ideal para que as pessoas possam se sentir bem, possam se identificar com os valores e com os princípios do RAP, automaticamente eu vou fazer com que essa pessoa atenda bem o meu usuário. Então, no final, é sempre sobre o usuário, seja a criação do ambiente frutífero para as pessoas crescerem e se identificarem com o RAP, e seja na criação de um negócio que faça sentido para esse usuário. Então, o nosso ambiente ele é muito voltado para a inovação. O que eu posso fazer diferente hoje, melhor do que eu fiz ontem? O que eu posso fazer para agradar o meu usuário? O que eu posso fazer para que ele consiga gastar mais tempo do dia a dia dele dentro do aplicativo? E principalmente nesse momento de pandemia, quanto mais eu potencializo esse pensamento, quanto mais eu potencializo esse mindset de inovação, mais poder de criação e mais reação imediata a mudanças que esse mercado vem passando, eu vou ter. Então, aqui a gente fala que o RAP vem crescendo muito mês a mês, inclusive em estrutura, em pessoas, equipes crescendo, mas todas precisam ter o DNA RAP. O nosso DNA é inovação, inovação, inovação. E tecnologia e dados baseando tudo isso. Então, sempre colocando o nosso usuário no centro e obcecado por criar algo realmente relevante para ele. Diego, adorei nosso papo. Muito obrigada pela conversa, muito elucidativa. E, acima de tudo, saber que é uma empresa, né, que está tão comprometida com esses ideais, porque, no fundo, o que vale é a gente ser feliz. Não é isso? Muito obrigado, Rosana. Foi um papo incrível. Um abraço para todos e contem comigo sempre com o RAP. Até a próxima. Muito bem, gente. O Festival Inova Klabin continua falando de inovação com propósito, estimulando a criatividade e também um olhar mais atento a novas possibilidades. Então, eu dou uma dica para você: aproveite, que está demais.